Hoje nós vamos falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek, o JK. Para falar de Juscelino, eu vou dar algumas características, de como ele era. Primeira coisa é que ele era uma pessoa que veio de uma família humilde e depois ele vai se formar em medicina, vai estudar em Paris e também ele tinha um jeito muito carismático. Mais pra frente ele vai ser apelidado de presidente Bossa Nova e estava aí concorrendo às eleições. Ele foi o primeiro a se revelar como candidato e ele vinha pela sigla do PSD. E, na verdade, ele estava restaurando aí a aliança do PSD e o PTB, dois partidos muito relevantes aí nesse período. Contra aí o seu adversário político, nós temos o Juarez Távora, pela UDN. Inclusive, a UDN tinha desistido do brigadeiro Eduardo Gomes porque a figura dele já estava muito desgastada. Então, a princípio, JK ele vai ter a intenção, o seu discurso vai estar todo pautado no desenvolvimento econômico, unindo capital privado e capital público. Já o seu opositor, o Juarez Távora, focava aí na moralização e nos bons costumes, coisa que a UDN sempre fazia muitas vezes em muitos momentos. E, inclusive, a UDN chegou a acusar o João Goulart de fazer uma aliança com o Perón da Argentina. Mas isso, devido a algumas investigações, foi desmentido e, na verdade, isso foi constatado que todas essas provas eram falsas. JK, então, vence as eleições com cerca de 36% dos votos e Carlos Lacerda pede aí o cancelamento das eleições porque ele vai entender que JK não tinha a maioria dos votos. Só que na época era algo que estava previsto, que era legal de se fazer. Então, JK vai assumir a presidência através, antes disso nós temos o golpe preventivo do general Lott, que garante então que JK tome posse, e ele faz isso no dia 31 de janeiro de 1956. E então você tem o início do governo de JK, que foi considerado um período de estabilidade e também de bons índices econômicos. JK, a primeira atitude que ele vai ter foi o programa de metas, que era o chamado 50 anos em 5. O objetivo era investir em alguns setores da sociedade, que eram para ser concretizado 31 objetivos, que foram energia, transportes, alimentação, indústria de base, educação e a construção de Brasília. Então, o JK ele vai ter uma intenção, ele vai criar aí uma administração paralela. O que foi isso? Foram órgãos que ele criou para driblar, a questão do que era muito difícil, a administração para vencer a burocracia. Ele cria esses órgãos para fazer tudo isso em um momento, mais rápido, no caso. Então você tem, eu vou falar alguns desses órgãos também, que vão ser criados no governo JK, que foi a DNOCS, Desenvolvimento Nacional de Obras Contra Secas, que foi um projeto que tinha sim muita esperança de ter o seu objetivo, mas que não foi de fato concretizado. Ele também criou a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que o objetivo era você estender aí a questão industrial para o Nordeste. Você tem então também a ISEB, que funcionou como órgão de assessoria do programa de metas, para auxílio desse programa para que tivesse êxito. Então o JK também vai atrair muito capital estrangeiro, inclusive muitas multinacionais vão vir para o Brasil nessa época. Nós vamos ter uma facilitação aí, para essas empresas se estabelecerem em território nacional. Então você tem nesse momento o JK fazendo a combinação das empresas privadas, empresas nacionais e o capital estrangeiro. Então você tem de 1955 a 1961 80% aí de crescimento no que se refere à área industrial. Você tem também o PIB com um crescimento anual de 7%. E então, você tem, por exemplo, a Ford, a Volkswagen, a General Motors, todas elas vindo para o Brasil, abrir aí
esse capital estrangeiro, essas empresas estrangeiras. Todas elas, a maioria pelo menos, vão ficar ali na região do ABC. Também tivemos a construção de Brasília, que foi algo que já estava previsto na Constituição de 1891. E então é no governo de JK que vai ser inaugurado esse grande monumento. Então você tem também os trabalhadores que eram chamados de candangos, que eram os que fizeram toda essa construção aí, e os que participaram do projeto. Os dois principais nomes foram Oscar Niemeyer, que foi o arquiteto, eles eram conhecidos internacionalmente, e o urbanista Lúcio Costa. Você tem esse projeto aprovado, só que a UDN chegou a pedir, né, que fossem feitos alguns inquéritos para verificar as irregularidades da obra, mas esse pedido não foi acatado, e então no dia 21 de abril de 1960, a inauguração acontece em Brasília, substituindo aí a capital, que deixa de ser no Rio de Janeiro e passa a ser em Brasília. Sobre os sindicatos, a gente pode falar que eles ainda continuam a existir, mas eles não têm tanto protagonismo quanto no período de João Goulart. Por exemplo, foi criado em São Paulo o PUI, que foi chamado de Pacto da União Intersindical, e também o PUA, que foi Pacto da Unidade e Ação, que foi no Rio de Janeiro. E entende-se, né, que esses dois foram criados para que surgisse um maior, que seria a CGT, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, que vai ter sim, né, muita atuação no governo de João Goulart. Já as Forças Armadas, é importante a gente falar delas porque são os anos que antecedem aí a intervenção dos militares. Então eles ficavam de olho o tempo todo para saber como estava o andamento da política. No governo de JK, eles não vão ter tanta atuação, primeiro porque eles tinham, os interesses estavam alinhados, que era essa questão do investimento econômico, essa estrutura que o JK estava fazendo, e também porque o JK, ele convidou alguns dos militares, né, para atuar em alguns postos do governo. Sobre as dificuldades, né, que o governo JK vai encontrar, é sobre o déficit, né? O governo estava gastando muito e arrecadando pouco. Então, mesmo em um ano que foi razoável, assim, que estava até encontrando equilíbrio, que foi entre 55 e 56, ainda assim o governo estava com uma dívida de 286 milhões de dólares. Então, era muita coisa. O governo chegou a montar um plano de estabilidade, chamou alguns profissionais, inclusive um dos nomes foi o engenheiro Lucas Gomes, para tentar amenizar, né, tentar frear aí essa dívida, tentar sanar, mas na verdade, ele encontra muitas resistências de alguns setores, porque são medidas impopulares e não é tão fácil assim simplesmente aplicar elas na sociedade. Você tem também a questão do choque com o FMI, que foi o momento em que o governo de JK vai romper com o FMI. Inclusive, a discussão na época é que alguns entendiam que se aliar ao FMI era tido como um imperialismo, uma imposição de outros países e tal. E o JK vai romper, ele vai ter aí ele vai receber apoio do PTB, do Clube Militar e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? Então, você tem aí, né, esse momento que o JK vai romper com o FMI. Você tem também o JK, ele vai encerrar, ele é um dos poucos, né, nesse período aí de República Populista, ele é um dos poucos que vai começar o seu mandato e vai concluir em 5 anos. Já os próximos presidentes não vão conseguir fazer isso. Então, ele encerra o seu mandato e é eleito aí, né, em seguida como governador por Goiás e vai ter cerca de 90% dos votos. Então, JK, na verdade, ele vai morrer de uma forma drástica, né? Ele vai morrer em um acidente de carro na rodovia Dutra no ano de 1976. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like e até o próximo vídeo.